Muito boa tarde, galera linda, futuros universitários do meu Brasil, Brasilzão! Fala, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Galera, beijo no coração de todos, estamos aqui sorridentes para mais uma live de matemática. Você aí preparado do outro lado? Tô vendo os comentários aí, ó, o pessoal falando. Boa tarde para Júlia Macedo, boa tarde para Júlia Beducci. Uai, só tem Júlia nessa live? José Carlos, um abraço especial para meu aluno Emerson, que tá de aniversário hoje, pediu para eu mandar um abraço para ele, mandou lá a mensagenzinha, meus parabéns. Cara, fez aniversário, merece ser dito aqui na live, né? Galera, espero que esteja tudo bem aí na casinha, porque hoje, ó, nós vamos dar marretada nessa prova de matemática. Você vai sair daqui, garanto pra você, dominando o que vai cair de melhor da prova de funções do Enem. Você duvida? Vamos fazer uma aposta? Garanto que no final da live você vai convencer, que você vai falar assim, eu tô pronto para encarar essa prova. Se cair uma questão de função, eu não vou pular não, eu vou encarar ela. E eu vou descobrir como é que faz essa tranqueira. Ó o pessoal falando boa tarde, boa noite, já escureceu aí na cidade de vocês? Pessoal do Ceará, o pessoal tá cobrando, ontem eu esqueci, galera, de falar quem foram os meus professores, até o final da live, é que a gente se entrete com matemática e vocês ficam ainda pensando naquilo que a gente falou, né? Mas depois eu conto pra vocês, vamos primeiro ao que interessa, que é descer a marreta nessa prova, meu velho, é isso aí. Galera, vamos lá, vamos trabalhar, que a gente vai então de funções, a gente vai trocando aquela ideia, você vai respondendo aí no chat como a gente fez ontem, no aconchego da sua casa, para ter um bom aproveitamento aqui. Então primeiro, né, aquele quadrinho lá que a gente vai desbloqueando, só para você já tá meio a par da situação, que esse bloco da aula de hoje, né, lembra que ontem nós fizemos uma aula de matemática básica que era 40% da prova, que assim são muitas questões, e esse bloco de função ele cai um pouquinho menos, né? Eu sei que você olha assim, meu Deus, só 6% da prova? Às vezes quando você olha só 6% não parece muito, né? Mas 6% de 45 questões, cara, sou meio ruim aí de conta, sou meio ruim de matemática, né? Mas faz a conta, acho que vai dar 3 ou 4 questões por prova, dependendo, né? Então você tem aí 3 ou 4 questões desse assunto, cara. Então vai cair, você sabe que na matemática quando a gente traz algo para você, por ser uma prova completa de 45 questões, né? Então sempre tem uma incidência um pouquinho maior, né? E aí eu trouxe aqui para vocês aquele graficão, né? O nosso intuito hoje é fazer uma aula bem completa, né, galera? Que é trazer quais os pontos mais específicos de função da prova. Então aqui, ó, nós temos campeão dentro de funções, são cair funções lineares, cair funções de primeiro grau, né? Tem muito também associado, eu não sei se você lembra, mas eu estudei de uma escola que no ensino fundamental o meu professor, ele obrigava cada um a ter um caderno quadriculado para desenhar gráficos. Vocês passaram por essa fase também? Então a gente ia lá, botava pontinhos no gráfico, desenhava gráfico de função, às vezes sem nem pensar no que estava fazendo, né? E o Enem traz exatamente esta proposta de você pensar em cima daquele gráfico, em cima daquela situação, tá, galera? Então é isso aí, ó. O pessoal tá brincando que eu não sou bom de conta, mas vamos lá, o pessoal vai soltar o material de apoio. Gente, primeira coisa da nossa aula é que a gente tenha bem claro aqui, né, que a gente entenda bem legal o que é esse conceito de função e por que o Enem resolve cobrar isso. Primeiro, já por acaso, algum dia na sua vida, você falou assim, ó, vou dar só um exemplo. Domingo é um dia muito importante para o time que eu torço. Eu vi que vocês estavam zoando que eu era palmeirense, eu não sou palmeirense, mas o meu time tem um jogo muito importante domingo. Você acha que eu vou ter que falar o quê? Eu vou ter que falar assim, não vai dar para ir no jogo do meu time, que eu vou estar em função do Enem. Quando eu falo que eu vou estar em função do Enem, quer dizer que eu vou estar dependendo do Enem naquele dia. Funções em matemática são relações de dependência, tá? Relações de dependência quer dizer que tem alguma coisa dependendo de outra. A maioria das vezes, né, quando a gente olha numa visão clássica, a gente usa muito Y e X, não é? A gente fala que o Y depende do X, que o Y está em função de X. Mas o Enem traz isso de maneira contextualizada. Então, olha só, o Vitor dando aquele zoom na minha cara, né? Ô, Vitor, você tá me queimando aí, Vitor. Galera, então, tem uma questãozinha do Enem até que eu trouxe para mostrar a situação,
que é você compreender um fenômeno que está acontecendo ali e ver o que vai acabar oscilando e variando e de que maneira que aquela coisa vai variar. Por exemplo, tem um cano que está enchendo aqui 2 reservatórios. O que acontece se eu começo a jogar água ali dentro? A altura, conforme a coisa vai acontecendo, a altura de água ela vai começar a subir. Todo mundo concorda? Isso quer dizer que a altura que eu meço de água, ela depende de quanto de água você enxertou ali. Ou ela depende do tempo decorrido desde que aquela caixa d'água começou a encher. Então você viu que tem uma relação de função? Função é uma relação de dependência. A altura depende do tempo. E aí você vai ter que entender um negócio, nossa, mas como que os canos estão? Ele está jogando água da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, quem vai aumentar primeiro, né? E aí o que ele faz? Ele pede de muitas maneiras, de muitas vezes, para que tu analises o gráfico. Ah, como é que vai ser o gráfico? Como é que essa altura ela varia conforme a vazão do cano vai enchendo? Será que é uma reta? Será que é uma curva? Né? Então aqui a gente vai discutir bastante como você montar esse tipo de questões, porque sempre tem uma dessas na prova do Enem, né? Ele coloca lá vários gráficos à sua disposição e tu tens que ver dentro daquela situação qual que faz mais sentido, né? E aí eu até trouxe aqui, né, outras situações que já caíram, né? Um canhão vai lá e lança uma bola. Gente, o movimento dessa bola, né, que o pessoal aí da física até chama de lançamento oblíquo, né, que você vai analisar Vx, Vy, decompõe os vetores. A gente pode fazer um estudo também da função que descreve esse movimento, né? A gente vai inclusive ver uma questão parecida com essa ao longo da aula, tá? E eu coloquei aqui uma outra questão também conhecida, né, que é uma criança, sempre situações reais, galera. Uma criança tá se balançando e aí o Enem vai fazer aquela descrição longa, né? Porque assim, como ele é uma prova popular que tenta agregar, o cara não pode botar uma questão como se todo mundo tivesse que saber o que é balanço. Então ele acaba pecando até por bastante zelo. Ele tem bastante cuidado em explicar bem detalhadamente como que aquela situação está acontecendo, tá? Acho que todo mundo, quando era criança, brincou no balanço, mas você não sabe se isso é popular, sei lá no interior do Amazonas, onde a prova chega, né? Vai saber. Agora, vamos lá, galera. Vamos começar então nossa aula de função. Tá todo mundo preparado? Todo mundo com a força aí. O pessoal tá falando, pode recarregar o material da plataforma, ó, que o material vai aparecer para vocês, tá? E aí o pessoal tá falando, meu Deus, eu odeio essa questão. Gente, vocês estão com ódio demais no coração de vocês. Bota um amorzinho no coração para você fazer essa prova. Eu sei que fazer prova do Enem com amor é pedir demais. Mas deixa esse ódiozinho de lado. Vai lá, abre seu coração para a prova de matemática. Seja querido com ela que ela vai ser querido com você. Vamos lá, então olha só. Primeira questão do Enem fala o seguinte. Uma empresa farmacêutica fez um estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de um tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Então, ó, o medicamento foi tomado em 2 doses, já lembra disso. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente. Essa palavra, inclusive, ela é uma palavra bastante usada em função. Lembra que a palavra linear vem da palavra linha. Ou seja, você vai ter ali um gráfico em linha reta, ok? Então, você tem um crescimento linear durante 1 hora, até que ele atingisse a máxima eficácia, que seria, em porcentagem, os nossos 100%. E permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Após essas 2 horas, meu Deus, é um rolo, né? Você nem lembra mais a etapa anterior, mas é assim mesmo. Após essas 2 horas, em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia ao completar 6 horas iniciais de análise. Você já cansou de ler a questão, eu sei. Nesse momento, foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após 0,5 hora, ou seja, meia hora, permanecendo em 100% por 3 horas e meia. Blá, 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 ele falou um monte de coisa. Agora vamos entender, olha só. Nas horas restantes, a eficácia decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% de eficácia. Considerando as grandezas, inclusive, não sei se você sabe, mas naquele edital do Enem, na matriz de referência,
Ele adora usar o seguinte termo, relações entre grandezas. Galera, relações entre grandezas são funções, tá? São funções. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi a live do Grego hoje e ele estava falando, por exemplo, de π. Tava falando de mim, não tá? Vocês que assistiram a aula do Grego, pode contar para mim. Falou de π porque π é potência, rapaz. É isso aí, π é potência. Quando você usa lá o π, né? Digamos que você tem um U que é constante. E aí você vai analisar duas letras, né? A potência e a intensidade. Elas podem oscilar? Podem. E conforme você varia uma, a outra vai acabar variando também. Isso é um pensamento de funções, ok? E aí ele fala exatamente isso. São duas grandezas relacionadas entre elas. No eixo das abscissas é o tempo, em hora. E a eficácia do medicamento em porcentagem no eixo das ordenadas. Qual é o gráfico que melhor representa aquele estudo? Tá? Qual o gráfico que melhor... Eu tô me achando aqui, né? O professor de matemática vem falar que π é potência, rapaz. Para. Potência é você que vai gabaritar essa prova aí final de semana. Eu tô mentindo? Vai gabaritar ou não vai? Promete pra mim. Promete pra mim que eu vou te pegar no colo. Eu vou estar lá final de semana no domingo. Você vai achar que eu vou estar no jogo do meu time? Eu não vou. Eu vou estar lá falando no teu ouvido. É uma função linear. Olha o x do vértice. É uma função de segundo grau. Eu vou estar lá buzinando teu ouvido. É em pensamento, mas vou. Galera, coloquei aqui os gráficos. O que tu tens que fazer? Tu vais pegar a tua canetinha no dia da prova e vai frase por frase. Normalmente essas questões de gráfico, você tem que ir eliminando as coisas que não fazem sentido, tá? Então, olha só. Primeira frase que estava lá. Assim que foi administrada a primeira dose, o cara tomou a primeira dose. A eficácia do remédio cresceu linearmente até que ele atingisse 100%. Gente, eu não sei se vocês estão olhando os gráficos, mas, por exemplo, ó, o primeiro, eu acho que essa parte tá legal, ó. Pode ver, ó. Ele começa, ele foi a partir do zero. No tempo zero, a eficácia é zero, porque ele não tinha tomado ainda. E aí ele começou a crescer. Cresceu, 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 até que ao final de 1 hora, nota quando o tempo é 1, a eficácia passou a ser máxima, de 100%. Se você reparar, quase todos os gráficos, esse primeiro pedacinho bate, exceto um, que é esse aqui, ó, tá vendo? Gente, esse aqui ele nem botou a linha. Uai, que coisa estranha. Entre 0 e 1 não aconteceu nada com o negócio, não teve um crescimento. Então você fala, olha, suprimiu uma parte do gráfico, não faz sentido, vai embora a letra B. Ok? Então aquela ali está descartada. Depois o que aconteceu? Vamos para a segunda frase, ó, rapidinho. Ela permaneceu máxima durante 2 horas. E aqui eu queria que você cuidasse na hora de interpretar, hein? Ó, você está vendo que a eficácia do remédio, ela oscila conforme com o tempo. A eficácia está em função do tempo. Então aqui, galera, ó, ela permaneceu máxima. E aqui tem uma pegadinha, ó. Ah, ela permaneceu até o 2, fechou, 2 horas. Ele não falou que vai permanecer máxima até as 2 horas. Ele falou que vai permanecer máxima durante 2 horas. Lembra que quando chegou ao final de 1 hora, ele chegou na eficácia máxima? A partir dali, você conta 2 horas. Então, a letra A, galera, tá fora. Você entende que ali eu só permaneci na máxima eficácia durante 1 hora? Eu vou até apagar aqui para você não se confundir mais. As outras, eu acho que ele colocou 2 horas, aí tá tudo igual. Beleza? Agora, vamos lá. Próxima frase. Após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir. Em funções, a gente fala que a função passa a ser decrescente. O que é uma função decrescente? Que quando você vai aumentando o valor de x, vai aumentando o tempo vai passando, a eficácia vai começar a baixar, vai começar a diminuir. Então ela diminuiu, né, atingindo 20%. Ao completar 6 horas da análise. Gente, então ela começou a diminuir. Eu não sei você, mas esse gráfico aqui, eu não estou vendo ele diminuir. Ele ter esse comportamento de decrescimento. Ele estava num patamar e já baixou. Isso aqui não faz sentido, né, galera? Então aquele gráfico ali vai embora e esses dois a gente ficou porque ele foi diminuindo, até chegar na casa dos 20% que ele bateu, ok? E para terminar, só tem 2 gráficos, né? Os dois estão muito parecidos. Aí você olhou para os dois e falou, qual é a diferença dos dois? Eu acho que é a perninha ali embaixo. Você notou a perninha? Gente, neste momento que ele atingiu os 20%, foi administrado uma segunda dose.
E aí o que aconteceu? Começou a subir, mas começou a subir a partir dali. Tem que pensar, né? O teu nível de medicamento está baixando, aí você administrou. Vai começar a subir a partir de onde estava, tá? Então, a partir desse ponto, a dose subiu de novo. Então, o gabarito a gente descarta aquele ali de baixo. O pessoal tá falando C de ciclo de Krebs. É isso aí, Jubilu ia ficar orgulhoso de eu falar essa palavra, que é C de sacola, que ele brinca com vocês. É isso aí. Bora, galera. Todo mundo já sabia que era C, né? Conseguiu matar essa questão tranquilinha? Então, esse é o tipo de questão gráfica, galera, que você pega uma situação real e pensa o seguinte, o que está oscilando? Como que essas coisas estão oscilando? Interprete, um olho na interpretação, um olho no gráfico, que é tranquilinha de se matar isso aqui, ok? Matamos a questão, resolvida, coitada dela, né? Matamos a questão, pô, você aqui véspera de Enem matando gente, que isso, hein? É isso aí, galera, é ficar feliz mesmo que a gente acertou, vai para a próxima e é uma menos na lista. Vamos agora dar uma revisãozinha, agora é uma parte mais teórica da aula para eu relembrar algumas coisas, porque a gente vai falar, galera, a gente vai falar sobre função polinomial do primeiro grau, ou seja, dentre as funções que o Enem te cobra, qual é que mais cai? São funções de primeiro grau. E a gente vai debater tudo que tem para debater aqui dela, tá? Presta atenção. Primeira coisa que eu queria que tu ficasse ligado é como escrever. Todo mundo sabe como escrever uma função de primeiro grau? Como é que é a fórmula? Aliás, o nome primeiro grau vem da ideia que uma das letras, no caso o x, ele vai estar elevado à primeira potência, elevado na 1. Agora, a fórmula básica que tem uma função de primeiro grau é essa. Gente, quando você sacou que a questão é de função de primeiro grau, você deveria parar a sua prova e escrever isso aqui. Y igual a x mais b. Esse é o formato. Funções de primeiro grau são funções que você escreve da forma y igual a x mais b. Onde esse a e esse b são constantes. E normalmente a questão ela tem a ver exatamente com isso. Com você conseguir ter ferramenta suficiente para determinar esse a e esse b. Então cola comigo aqui que a gente vai entender como é que eles funcionam. Deixa eu ver se esse pessoal aí tá bom. Pessoal, se eu pedir pra você desenhar uma função de primeiro grau, o gráfico de uma... O gráfico base é tem um nome, né? É uma reta, é uma linha. Até porque função de primeiro grau tem a ver com comportamentos lineares. Então eu vim aqui, coloquei a minha reta e agora eu vou analisar o que o A e o B são de acordo com essa reta. Aliás, eu acho que essa altura do campeonato, se eu perguntasse, né, o pessoal está até perguntando o que é o f de x. Pessoal, f de x, lembra que é a mesma coisa que y, tá? Professor, mas eu me atrapalho todo porque f de x tem x ali, não entendi. Quando a gente fala f de x, é dizer que o f, que o y, ele está em função do x. Ele está dependendo do x. Ou seja, cada x que tu colocas aqui vai gerar um y diferente lá. Tá? Então ele está dependendo daquele x que apareceu, que é aquela ideia inicial de função, né, galera? Agora vamos lá. O gráfico o pessoal já está entregando aí que é uma linha reta. E aí, olha só, gente, primeira pergunta que eu tenho. Esse A, neste momento, sem botar número nenhum, tu saberias me dizer se esse A dessa reta seria um número positivo ou negativo? Acho que o pessoal aí tá em casa tudo gritando, né? Pessoal, o A nesse caso é positivo ou negativo? Ele é negativo. Aliás, por que nesse desenho ele é negativo? Porque o A, gente, tem a ver com o fato da reta ser crescente ou decrescente. Nesse caso, nota que ele é uma reta decrescente, né? Nota, quando eu aumento o x, à medida que o tempo vai passando, o y ele vai diminuindo. Então o A é negativo. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre esse A, tá? Então eu coloquei aqui, ele é decrescente, então o A é negativo. Você saberia me dizer o nome do A? Gente, o nome dele é um tal de coeficiente angular. É o coeficiente angular da reta. Então, já estou te entregando o nome. Lembra que o A ele é o coeficiente angular e ele está intimamente ligado com algumas características da reta que a gente vai ver logo em seguida. Beleza? Agora, vamos para o outro cara? Outra pergunta. O B. Você saberia me dizer se para essa reta o B tem que ser positivo ou negativo? E sabe por que eu gosto de olhar para os sinais, galera? Porque às vezes o Enem muda uma coisinha ou outra no sinal. E às vezes só pelo sinal você já consegue eliminar algumas alternativas. Nessa aqui, o B ele tem que ser positivo. Professor, por que mesmo que o B tem que ser positivo? Vamos começar. O B, ele indica aonde o teu gráfico, vamos lembrar? Aonde o gráfico toca o eixo Y. Tá vendo que uma reta vai tocar o eixo Y em um ponto?
O B, ele sempre vai te dizer que ponto é esse. Agora, eu queria que você fizesse assim, ó. Não só decore isso, entenda. Porque vai ficar mais fácil e mais natural no dia da prova pra você lembrar disso. Quando a gente vai representar coisas no plano cartesiano, né? O plano cartesiano ele é formado por dois eixos. O eixo do x e o eixo do y. Então, todo ponto ele é um conjunto de duas informações. Um x e um y. Então, olha só. Quando eu coloco aqui, se eu projetar no x, galera, no eixo x, ele não vai cair bem no zero aqui? Então, guarda isso, ó. Todo ponto sobre o eixo y vai possuir um x igual a zero. Então, aquele ponto ali, o x dele vale zero. E aí eu acho que vale o comentário. Porque se você vir nessa fórmula e zerar o x, se você trocar esse x igual a zero, esse cara aqui vai morrer. Vai acabar anulando o A. E por sobrar somente o B, é que o B vai te dizer onde a reta toca no eixo Y. Então, qual é o par ordenado? Né? O pessoal às vezes fala, é o B, é o B. É o par ordenado 0 e B. Porque ele sendo um ponto, ele tem duas informações ali. Ok? Beleza, galera? Agora, vamos para o próximo. Olha só. O B, ele também tem um nomezinho. O pessoal aí está falando, como é o nome do B? O B chama de coeficiente linear da reta. Então, lembre-se disso. O coeficiente linear indica onde o teu gráfico cortará o eixo X. Beleza? Agora, olha só, galera. Tem um probleminha aqui que eu quero que você tome bastante cuidado, que é esse aqui, ó. Bom, se o Enem, por vezes, cobra um gráfico e pergunta onde ele corta o eixo Y, e você sabe que o eixo Y é o B, ele pode muito bem também te perguntar onde corta o eixo X. E aí eu queria que você pensasse um pouco comigo. Às vezes, a galera cai na falsa impressão. Pio, como ele corta o eixo Y no B, o eixo X, então, é no A, que é o outro cara, né? E a coisa não funciona exatamente assim. Eu acho que você tem que pensar de uma maneira um pouco diferente. Vamos tentar trazer um raciocínio aqui? A gente não conversou que todo ponto sobre o eixo Y teria o x igual a zero? Em contrapartida, todo ponto do plano cartesiano que está sobre o eixo x, ó, cuidado aqui para não trocar, hein? Todo ponto que está sobre o eixo x vai ter o y igual a zero. Então, você sabe que o y é igual a zero. E aí você vai perguntar, Pio, mas e o x, qual que é? Não sei. Mas a ideia é você encontrar qual é o valor de x que faz com que o y seja zero. Então, ó, eu coloquei aqui x e zero e a ideia é essa. Você vai descobrir qual é o valor de x que o y vale zero. O pessoal até tá falando aí no chat, formulinhas, tem gente que fala, ah, é menos b sobre a e tal. Gente, no dia da prova, você vai falar, ah, eu quero que o y seja zero. Você vai zerar o y. Até o nome tem a ver com isso. A gente chama esse cara de raiz da função ou de zero da função. Tu compreendes que zero da função é um nome que diz tudo o que você tem que fazer com o cara? Porque olha só, para o cara ser um zero da função, ele tem que zerar a função. E quando eu falo que você vai zerar a função, você vai zerar o y. Porque a função é o y. O y que está em função de x, tá? Então é isso aí, tá, galera? Ó, eu coloquei aqui, o x é a raiz ou zero da função, e basicamente isso aqui, ó, você dominando isso aqui, você consegue tirar gráficos de função de primeiro grau, você consegue criar situações de prova onde ele vai te cobrar exatamente isso. E agora o que a gente vai fazer é aplicar. A gente vai pegar todos esses conhecimentos, né, de como montar uma função de primeiro grau, e eu vou fazer duas questões. Gente, eu acho que vale um comentário bem bacana aqui, né? Às vezes vocês têm muito isso de falar, eu tava dando aula, apareceu uma chave de fenda aqui, gente, eu queria saber muito, quem que usou essa chave de fenda na live? Foi algum professor de física para conduzir energia, precisou arrumar alguma coisa, mas tava na minha mão aqui. Olha só, quando a gente vai aplicar esse tipo de situação e vai olhar para uma questão Enem, não é o conteúdo que vai dizer se ela é fácil ou difícil. Você acha que tem questões de matemática básica difíceis? Lógico que tem. Ontem mesmo na live eu fiz umas do capeta contigo. Você acha que tem questão de logaritmo que é fácil? Não, não é de logaritmo não, eu sei. Mas tem questão de função que é fácil? Tem, e tem questão de função que é difícil. É só a tua lida e a sentida da questão que vai te dizer o que a coisa está acontecendo. Então eu peguei primeiro uma questão que é do vestibularzinho do Enem,
que ele fala o seguinte, ó, você tem que ir lendo e destacando pontos-chave aqui. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Até agora, o Enem está só introduzindo os assuntos. Ele não deu absolutamente nada para você resolver. Agora ele vai começar a falar, presta atenção, porque os dados eles vão começar a bombardear e você vai ficar meio na dúvida, nossa, mas o que é para eu usar? Vamos tentar esquematizar. Em média, um produtor gastava R$ 1.200, galera, ó, vai circulando aqui, ó, R$ 1.200 por hectare plantado. Então, todo hectare que ele planta, hectare é uma unidade diária, custa R$ 1.200. E vendia por R$ 50. Então, ó, ele vende por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Então, ele foi lá, fechou a saca de 60 quilos, vende pelo preço de R$ 50. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar a relação do lucro L. Aliás, o Enem adora uma questão de lucro. Ele quer o lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e todas foram vendidas. A pergunta dele é, ó, vai aparecer o gabarito. Qual é a expressão, qual é a função que determinou o lucro em função de X obtido pelo produtor nesse ano? Galera, concentra aí. O pessoal já está pensando, já está fazendo as suas apostas, mas confere uma coisa comigo. Você entende o que quer dizer o L de X? L de X, L é para falar do lucro. É para falar que o lucro depende do X. O que era o X mesmo? Era o número de sacas que ele vendeu. Você concorda que é uma coisa que faz sentido? Que quanto mais sacas o cara vende, mais dinheiro ele vai ganhar, mais ele vai lucrar. Então o lucro depende da quantidade de sacas. Ó, o pessoal já está fazendo as apostas, tem umas coisas que você tem que tomar cuidado, mas vamos lá. Eu gosto de botar aqui, gente, antes de começar, uma fórmula, que eu não acho que é bem uma fórmula, né? Que eu acho que era uma coisa que você tem que pensar o natural no dia da prova, que é o seguinte: quando eu quero determinar o lucro de alguma coisa, como é que você calcula o lucro? O lucro é o que você ganha, e quando uma empresa ganha algo, a gente chama de receita, menos o que ela gasta, menos o custo da empresa, né? E num produtor rural é a mesma coisa, porque o cara recebe um certo valor e ele gasta um certo valor. E só diminuindo os dois, né? Você ganhou tanto, mas você perdeu tanto. Essa diferença que vai dar o lucro do cara. O pessoal tá falando letra A, letra B, o pessoal tá flodando o chat, mas vamos lá, olha só. Então, primeiro, quando eu falo descubra o lucro, eu posso abreviar pela letra L? Então, vamos lá, o L é a receita. Quando que o agricultor ele recebe dinheiro? Quando ele vende a saca. Gente, eu sei quantas sacas ele vendeu? Não sabemos, mas nós sabemos o preço. Lembra que o preço está explícito aqui, ó, R$50? Então ele está vendendo sacas pelo preço de R$50. A minha pergunta é, se ele só conseguir vender uma saca, coitado, quanto ele vai receber? R$50, que é o preço daquela saca que ele vendeu. Se ele vender 2 sacas, quanto que ele vai lucrar? Vem comigo? Ele vai lucrar R$100, porque cada saca custa 50, 50 vezes 2 sacas vendidas vai dar 100. Se ele vender, vou pegar um número meio aleatório, 21 sacas, quanto ele vai receber? 50 vezes 21. Ou seja, você pega o preço da saca e multiplica por quantas sacas ele vendeu. Se o preço da saca era 50, então aqui vai ficar 50 vezes o número de sacas vendidas. Mas quantas sacas são vendidas? São X. Lembra que ele falou, ó, no qual ele colheu X sacas e vendeu todas. Então o número de sacas vendidas é o tal do X. Ou seja, no fim das contas, o nosso lucro vai depender de outra coisa, menos o custo. Gente, você tem que tomar muito cuidado, porque dava gabarito, ó, ou dava gabarito parecido ali.
O custo dele é de 1.200, só que é 1.200 por hectare, você tá ligado? É 1.200 por hectare. Quantos hectares o cara plantou? Olha, naquele ano ele plantou 10 hectares, então o custo dele ficou de 1.200 vezes 10, tá? Porque 1.200 é para 1 hectare, vezes 10 eu corrijo para 10 hectares. Quer dizer que o L ele vai ficar igual a 50x menos 1.200 vezes 10, 12.000. Ou seja, esta aqui é a sua função lucro. E é claro, eu posso deixar só a letra L, não tem problema. Mas como eu estou olhando para essa fórmula e vendo que o L depende de x, eu posso chamar isso aqui de L de x? O pessoal entende o que é esse L de x? É só para dizer, olha, esse bicho aqui, esse L, está dependendo daquele x lá do outro lado. Nosso gabarito final vai marcar 50x menos 12.000. Letra B, acho que o pessoal aí mandou ver, mandou acertar. E é isso aí, galera. É uma a menos na sua prova. Esse é o pensamento. Todo dia que você faz uma, você vai escorrer um suorzinho aqui, que você vai dizer, opa, uma a menos eu já garanti em matemática. Né? Essa aí já está garantida. E é isso aí, tá? Ó, o pessoal tá feliz, tá conseguindo. É isso aí, galera. Capricha aí que você consegue acompanhar. Foco na aula que você vai conseguir entender tudinho aqui hoje, tá? Agora, vamos lá, ó. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Ó, o pessoal tá falando que vai ter o sinal negativo. Esse cara vai ter o sinal negativo porque ele é um custo. Então a gente acaba subtraindo do que eu ganho, né? Então de cara eu já tomo um prejuízo de 12 mil reais só para plantar. Depois é que eu vou ver quanto que eu ganho vendendo aquelas sacas, ok? Então é isso aí. Ó, o pessoal tá falando, essa questão ela é um pouco mais tranquila, mas agora a gente vai fazer uma má pesada, tá? Então prepara o teu coraçãozinho aí, mas a essência é a mesma, tá? Não vai mudar muito, as questões de função elas são assim, presta atenção. Gente, também é uma questão do Enem, tá? E eu queria que você prestasse muita atenção agora, porque eu vou aprimorar essa questão. Eu vou aprimorar, eu vou fazer perguntas bem legais que podem ser feitas. Veja só. O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011. Aí ele fala assim, conforme dados do grupo Ipsos, essa tendência de aumento é mostrada no gráfico. Suponha que foi mantida, para os anos seguintes, a mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 até 2011. E aí apareceu o gráfico. Tá vendo esse gráfico aqui? Ou seja, botou gráfico, você já tem que sacar que tem uma funçãozinha ali, ok? A pergunta é, a estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 ele quer saber quantos por cento de brasileiros vão estar conectados à internet em 2013. O gráfico, ele te traz dados, mas ele não traz no ano de 2013, ele traz 2011 no máximo. Gente, se uma coisa eu sei, é que se a tendência é uma tendência de crescimento, eu sei que dali para frente tem que ser mais que 48%. Ou seja, todas as respostas são maiores que 48%, né? Agora, ó, o pessoal tá falando aí, essa questão dá para matar tranquilo. Mas eu quero mudar a pergunta dela. Primeiro, eu não vou resolver a pergunta que o Enem te fez. Porque outras vezes, ele já te perguntou, sabe o quê? Que nem a outra. Qual é a fórmula, qual é a função que descreve o comportamento dessa reta? E eu queria que você voltasse aqui. E antes disso, ó, isso aqui ninguém tá vendo, tá? Eu só tava escrevendo aqui antes da aula. Ninguém viu nada, no spoilers. E eu vou descobrir essa função contigo. E como é que a gente vai fazer isso? Ó, o pessoal já está falando o gabarito. Por mais que você tenha terminado, preste atenção aqui, tá? Porque eu vou resolver as outras perguntas que o Enem pode te fazer. Primeira coisa, você olhou para o gráfico e você viu uma reta, certo? Ou parte de uma reta. Quando você vê um gráfico que é reta, você está falando de funções que são de que tipo? De primeiro grau. Gente, só funções de primeiro grau é que vão dar gráficos de reta, funções polinomiais do primeiro grau. Se você sabe que aquilo é uma função de primeiro grau, você para e fala assim, opa, se ela é de primeiro grau, ela é da forma y igual a x mais b. Então presta atenção, y igual a x mais b. Se a pergunta do Enem fosse, descreva a função que dá o número de brasileiros conectados em função do ano, no ano 2000 mais x. 2000 mais x, gente, é que o x é a quantidade de anos contados a partir de 2000. Então, por exemplo, 2007 seria o x igual a 7.
2011 seria o x igual a 11. E assim a gente vai. Como é que a gente faz isso? Ó, atenção, eu vou primeiro olhar pontos. Será que a questão deu pontos? Deu, né? E esses pontos, eles não estão ali na questão só para enfeitar. Eles estão para você fazer um belo de um uso, que é o seguinte, ó. Vem aqui e faça o seguinte, pega o primeiro ponto, que é esse ponto aqui. Gente, este pontinho, ele tem quantas coordenadas? Ele tem 2. Ele está dizendo, meu amigo, no ano de 2007, você tem 27% das pessoas conectadas à internet. Ou seja, quando x vale 7, lembra que quando a gente representa par ordenado, o x sempre vem primeiro, né, galera? Porque ele é um par ordenado, então ele tem que seguir a ordem alfabética, o x antes do y. Então o 7, o y, ele vai ser 27. Isso aqui é um ponto do meu gráfico. Aí você está perguntando o que eu faço com esse bendito. Gente, você não tem uma fórmula aqui em cima? Se ela é da forma y igual a x mais b, pensa comigo. Aqui você não tem um valor de x e um valor de y. Quer dizer que o meu x, quando o x vale 7, para essa função, o y ele vai ter que dar 27. Eu vou pedir, galera, que tu substituas isso aqui para mim, ó. O y, 27. O x, eu vou trocar por 7. Então aqui, a vezes 7 mais b. E aí nós criamos uma equação. Que equação é essa? Olha, a vezes 7, 7a mais b é igual a 27. Então, assim, a gente ainda não descobriu o A e o B, não está em casa ainda. Mas pelo menos uma dica deles a gente tem, tá? Então a gente foi ali e colocou. Pessoal, a galera que está respondendo a questão, calma aí, presta atenção que depois a gente ainda vai discutir ela, tá? Agora, vamos lá. Eu tenho outro ponto da função? Sim, nós temos. Ó, esse pontinho aqui, ele não foi dado de graça. Ele está falando, amigo, no ano de 2011, e galera, lembra que no ano de 2011 são 11 anos contados a partir de 2000, que é a minha referência? Quando o x vale 11, o y bate exatamente no 48. Ou seja, nós temos um ponto onde o x vale 11 e o y vale 48, ok? O que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa que a gente fez em cima. Isso aqui não é o x, isso aqui não é o y. O 11 eu coloco no lugar do x e o 48 eu coloco no lugar do y. Vamos com calma. O 48 vai no lugar do y e o 11 a gente substitui no lugar do x. Coloquei aqui a vezes 11 mais b. Galera, criamos uma nova equação, um novo monstro. Ou seja, 11a mais b é igual a 48. Lembra que o nosso intuito para achar uma função de primeiro grau é determinar quem é que esse A e quem é que esse B? Todo mundo compreende isso? Agora você fala, nossa, eu tenho duas equações. Pô, mas eu tenho duas letras também. Tá com cheirinho de quê? Tá cheirinho de quê? Tá com cheirinho de sistema. Gente, isso aqui é um sisteminha, tá? Então, como é que a gente vai resolver esse sisteminha? Tem que olhar para isso e pensar, pô, seria tão bom se a gente cancelasse uma letra, né? O que será que está mais fácil da gente eliminar, o A ou o B? Gente, o B, nota que está bem em cima e bem embaixo, né? Se um desses Bs ficasse negativo, matou a parada. Então, eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Posso multiplicar uma equação toda por menos 1? Posso, né? Desde que eu multiplique toda a equação. Posso multiplicar por 2, por 3, por 10, mas por que por menos 1? Repara, a equação ela vai ficar menos 7a menos b igual a menos 27. Tá? Então a equação ela ficou assim. Eu multipliquei toda ela por menos 1 para que eu criasse um bicho negativo aqui. A de baixo, eu vou só escrever ela novamente. 11a mais b igual a 48. Então eu criei uma outra equação. E o que a gente vai fazer? A gente simplesmente soma, você que falou soma as equações, você acertou. A gente soma, porque aqui o menos b vai cancelar com mais b. Esse era o nosso objetivo. E o restante, vem comigo. Gente, vamos somar, ó. Menos 7a com mais 11a. Soma para mim. 11 menos 7 vai dar 4a. Então, 4a
é igual a... Faz aqui, ó, menos 27 com 48. 48 menos 27, 21. Quem é o teu A? Gente, o A, ele vai dar igual a 21 sobre 4. Então, o valor do A é 21 sobre 4. Todo mundo conseguiu pegar como é que eu achei esse A, galera? Tá? Ó, o pessoal que tá me xingando faz por regra de 3. Eu tô preparando vocês para se a pergunta não for aquela. Eu já falei, gente, já falei. Se a pergunta for a função, você não vai saber responder na prova, como já aconteceu. Então, eu sei que a gente vai fazer por regra de 3. Calma aí. Agora, olha só. O A dá 21 sobre 4. Se eu quero achar o B, como é que eu vou achar o B? Gente, para achar o B, eu podia substituir o A que eu já achei na de cima. Ou na de baixo, onde você achar melhor. Mas, por exemplo, ó, nós não sabíamos que 7A mais B era igual a 27. Então, eu vou colocar aqui. Vou substituir o meu A. Quem é o A? 21 sobre 4. 7 vezes 21 sobre 4 mais B é igual a 27. Agora, cuidado que rola uma matemática básica aqui, que às vezes derruba o aluno, hein? 7 vezes 21. Gente, 7 vezes 21 dá 147. 147 sobre 4 mais B é igual a 27. Então, guarda aí, ó. 147 mais B é igual a 27. Eu peço desculpa, mas eu vou usar o cantinho aqui, tá? Para isolar o B, gente, quem vai ser o nosso B? Cara, o B vai ser 27, que estava lá, menos, que eu vou subtrair dos dois lados, 147 sobre 4. Presta atenção aqui, ó. Vai ter que tirar um mínimo, né, para resolver o B. Eu vou tirar o mínimo, que é 4. Presta atenção, tirei o mínimo. Lembra que no mínimo, a gente multiplica por quem está em cima, né? 4 dividido por 1 dá 4, vezes 27 vai dar 80, vai dar 108. 108 menos 147. Eu sei que você está falando, meu Deus, esses números eles são horrorosos. E às vezes acontece mesmo, né? Aqui o nosso B vai dar menos... Gente, 47 menos 8 dá menos 39 sobre 4. Agora presta atenção. Você vai falar, professor, eu estou quase te matando aqui, tanta coisa que você fez. Gente, presta atenção. O que eu fiz nessa questão? Eu determinei o A e o B. Para que a gente determinou o A e o B? Para entender que função era essa. A função não era da forma y igual a x mais b? Então vai ficar y igual ao A. Quanto que deu o nosso A? Gente, o A pode procurar 21 sobre 4. Então aqui, 21 sobre 4 vezes x mais b. E o B deu menos 39 sobre 4. Então eu coloquei assim. Eu sei que você olha para isso aqui e fala, Pio, você não resolveu a questão do Enem? Não, eu resolvi outra questão. Eu resolvi uma questão onde ele pede para você encontrar a função que modela aquela reta, tá? Como já aconteceu no Enem. E se acontecer dele pedir a função, amigo, não é regra de 3, tá? É isso aqui. O pessoal que quiser dar um print vai falar assim, meu Deus, que trabalhoso. E é trabalhoso, tá, galera? É um método, a gente até podia brincar talvez um pouquinho com o ângulo e tal, mas para determinar a lei de formação você monta um sisteminha. Tá, agora o pessoal que tá aí na cadeira, que tá pulando, que tá no chat, meu Deus, regra de 3, faz regra de 3, eu vou embora. Presta atenção, essa questão, agora eu vou fazer ela mesmo, a do Enem. Ele queria saber quantas pessoas iam estar conectadas em 2013. As questões de retas, presta atenção, ela tem uma coisa bacana, que ela sempre mantém a mesma inclinação. Gente, uma reta, ela não vai oscilando a inclinação ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Ó, faça uma análise. Dá para montar uma... Na verdade, você consegue matar essa questão sem tocar na lapiseira. Olhando para o seguinte, ó. No período que ele apurou, de 2007 até 2011, se passaram quantos anos? Se passaram... Olha os dois pontos. Se passaram 4 anos. Todo mundo concorda? De 2007 para 2011, nós temos um intervalo de 4 anos. Nesses 4 anos que se passaram, o número de pessoas conectadas aumentou ou diminuiu? Aumentou, certo? Aumentou de 27 para 48. Aí eu te pergunto, quanto que aumentou? De 27 para 48 aumentou...
Gente, 48 menos 27, 19. Então aqui aumentou, desculpa, 19. Eu tava focado ali, mas 21, tá? 21. Briga comigo, meu Deus do céu, o professor de matemática vai falar 19 nessa conta. Vai dar 21. Agora, eu quero que você pense comigo. O que está escrito ali no quadro? O que está escrito é que a cada 4 anos de estudo, o número de brasileiros conectados aumentou. A cada 4 anos, a porcentagem aumenta 21. A minha pergunta é, se ao invés de eu olhar 4 anos, se eu olhar só 2 anos, você saberia me responder? Se a cada 4 anos a porcentagem aumenta 21, a cada 2 anos vai aumentar quanto? Vai aumentar 10,5. Por que é 10,5? Porque 2 anos não é a metade. Se daqui para cá eu estou olhando metade do tempo, o percentual de aumento também vai ser metade. Então, a cada 2 anos vai aumentar 10,5. Você quer saber qual era a pergunta mesmo? Quanto que ia chegar em 2013? Gente, 2013 não é 2 anos aqui para frente? E se a cada 2 anos eu ainda estou crescendo 10,5, eu vou crescer ainda 10,5 acima disso. 48 que já tinha atingido, mais os 10,5 que vai crescer. Vai chegar a 58,5. Agora o pessoal que estava aí na cadeira, tá mais satisfeito que eu fiz por regra de 3? Gente, o que eu fiz aqui, eu repito, você está preparado, é deixar você preparado para qualquer tipo de questão que o Enem te fizer. Se ele pedir para você descobrir um gráfico, um dado no gráfico, eu consigo fazer por proporção. E como eu ensinei também, né, que o pessoal tá bravo, tem gente me defendendo também, que já caiu para achar a fórmula, para achar a lei de formação, tá? Então, é isso aí, tá, galera? Então, eu fui. Deixa eu te perguntar, será que você saberia me dizer quanto que aumenta a cada 1 ano? Porque se às vezes o dado for meio ruizinho, né, você tem que ver a cada 1 ano. Gente, se a cada 2 anos aumenta 10,5, a cada 1 ano vai ser metade disso. Porque você está comparando um cara que é metade. E metade de 10,5 seria o quê? Seria 5,25. Então, cada ano que passa, nós estamos acrescentando ali 5,25. Deu para entender, galera? Vocês gostaram desse visual aqui de fazer a questão? Saca isso, tá? Pegou no dia da prova, viu lá que ele tá pedindo um dado? Vai na fé, tá? Resume desse jeito. Pô, será que tem como eu descobrir, vendo a proporcionalidade? Pô, quanto que oscilou a cada ano? Mas cresceu? Será que decresceu? Isso vai te ajudar bastante, tá? O pessoal tá falando aí no chat, gabarito, letra B, sem se incomodar também muito, daria pra fazer. Fechou? Vamos lá, vamos continuar aí, gente, não tem muito mais tempo, o pessoal hoje vai me tirar. A nossa revisão vai o quê? Começou às 6, tô liberado pra ir até 8h30, pode ser? 8h30, 2h30 de aula, tranquilo, né, galera? Pô, se pudesse eu ficaria, cara, porque função é um assunto, ó, coraçãozinho, vai cair na sua prova e você vai matar isso aqui. E se cair função de 2º grau, será que essa galera tá preparada? Será que tá? Será que tá? Eu ouvi sim! Aê! Vamos lá, quem não tá preparado vai se preparar agora, que eu quero lembrar, gente, funções de 2º grau. Como são escritos? Primeiro, para ser de 2º grau, lembra que você tem que ter uma variável ao quadrado, você tem que ter um x ao quadrado ali. Qual é a cara que uma função de 2º grau tem? Gente, você viu que a questão é de 2º grau? Você já escreve f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, tá? Então você escreve assim. Você vai falar, Pio, não é igual a 0, não? Gente, igual a 0 seria uma equação de 2º grau. Quando a gente está falando de função, você tem que ter um y, tem que ter um f de x. Tá? Então eu coloquei ali. Eu vim aqui, coloquei este grafiquinho lindo que acompanhou muito o ensino fundamental de vocês, ou não? O ensino médio também, né? Gente, como chama esse gráfico de função de 2º grau? É a tal da parábola. E essa parábola ela tem várias características que a gente vai lembrar aqui. Vamos lembrar comigo? Ó, primeira coisa, o A. Aqui a gente não fala tanto em nomes, né? Mas sim o que eles indicam. Você saberia me dizer o que o A de uma parábola ele diz? Ele tem a ver com a sua concavidade. E o que é concavidade? Like, 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 like. Like para falar concavidade. Quando chegar a 3.000, 10.000 likes, eu falo a concavidade. Mentira, vamos lá. Mas deixa o like aí. Quando a gente fala de concavidade, é a tal da boquinha. A parábola tá triste, a concavidade tá para baixo. A parábola tá com a boquinha sorrindo para cima,
a concavidade tá para cima. Então lembra que o A ele indica a concavidade, sendo ela positiva ou negativa. Gente, um outro cara, ó, presta atenção, o B, ele também diz uma coisa da parábola, mas a maioria não sabe. Se eu perguntasse agora, o que o B indica na parábola? Porque o A é concavidade, você saberia? Gente, o B, ele tem a ver com o ponto que a parábola corta o eixo Y. Você vai falar, ah, então é igual em função de primeiro grau. Não é. Que o B aqui, gente, indica se a parábola, ela cortou o eixo Y subindo ou descendo. Olha ali para mim. Essa parábola aqui, onde ela cortou o eixo Y, ela está subindo ou descendo? Ela está subindo. Se ela está subindo, o B é positivo. Muita gente não sabe dessa informação, tá? Então o B é subindo ou descendo no eixo Y, tendo a ver com o positivo ou negativo. Viu? E o C? Cara, aqui, o C indica o ponto que a parábola corta o eixo Y, tá? Vai aparecer ali. E eu sei que uma galera vai falar o A, mas não era o B, agora é o C. Gente, para que eu descubra onde um gráfico, não decore isso, para eu descobrir onde um gráfico toca o eixo Y, lembra que todo ponto sobre o eixo Y tem o x igual a zero? Se eu zerar o x, amigo, o x vai zerar aqui. O x vai zerar aqui. Vai sobrar só quem nessa história toda? Vai sobrar só o C. E é por isso que o C indica onde ela corta o eixo Y, ok? Vamos mais, tem mais coisa para ver. Gente, esta parábola, ela tocou o eixo X em quantos pontos? Em 2. Lembra que os pontos onde toca o eixo X, que aqui tem 2 lugares, né? São as chamadas raízes, ou então os zeros da função. Esse x1 e x2 são aqueles que você acha por Bhaskara, né? Que nem sempre você consegue achar esses valores reais, porque às vezes não tem raízes reais. Às vezes a tua parábola lembra que ela pode não tocar o eixo X, dependendo do delta que você encontrou, tá? Então dependendo de outras informações. Então até aqui é um resumão de você lembrar o que cada coisa diz. Mas tem um ponto em especial nas parábolas que os vestibulares e que o Enem gosta de cobrar, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se apareceu. Apareceu esse ponto aqui. Este ponto é o chamado vértice da parábola. E eu sei que você vai falar, nossa, mas precisa calcular ele? Às vezes não. Mas às vezes a pergunta está intimamente ligada ao vértice. O vértice da parábola, ele tem assim, ele é um ponto. E vamos combinar que se ele é um ponto, ele tem 2 coordenadas, né, meu amigo? Ele tem um x em algum lugar e ele tem um y em algum lugar. Então, olha só, o x é o que a gente chama de x vértice. E o y é o que a gente chama de y vértice. Você acha que tem fórmula para encontrar esses 2 caras? Gente, pior é que tem. A fórmula do x vértice e o y vértice. Será que vocês lembram a fórmula de x vértice e y vértice? Não vá para o Enem sem saber as fórmulas de x vértice e y vértice, porque isso aí vai te ajudar bastante. Qual é a fórmula, pessoal que está de casa aí, vocês lembram? Qual é a fórmula de x do vértice? Qual é? X vértice é menos b sobre 2a, é isso que você falou? Ó, x vértice é menos b sobre 2a. Enquanto o y do vértice, vamos lembrar, ele é dado por menos delta sobre 4a, aquele mesmo delta que tu calculas lá na fórmula de Bhaskara, tá? Então, é x vértice e y vértice. Gente, eu não sei se eu posso parafrasear aqui, que ontem vocês me zoaram, né? Qual é a idade do Pio, qual é a idade do Pio. Quando eu era criancinha, tinha uma banda que fazia super sucesso no Brasil, chamada Mamonas Assassinas. Eu adorava. Era uma banda até meio esquisita, né? Eles tinham umas músicas meio estranhas e tal, mas era criança, né? Ouvia aquele som e tal. E aí, tempos depois, eu não sei se vale a pena eu perguntar, né? Porque eu tô ficando velho mesmo. Vocês ouviam Mamonas Assassinas? Esse pessoal, vocês conhecem a história da banda, né? Que ficou famoso porque, infelizmente, eles vieram a falecer num acidente aéreo, né? E aí eu fiz uma música. Foi a única música da minha carreira solo que eu criei, que era para lembrar das fórmulas do vértice. Eles têm aquela famosa música da Brasília Amarela. Minha Brasília Amarela tá de portas abertas pra passar no vestibular. Nós vamos passar. Eu sou horrível cantando, mas eu vou... não era essa letra, mas tinha uma parte que era assim. E a gente ia, que era mais empolgadona. E era assim, ó. A gente ia,
vai lembrar das coordenadas quando for estudar. E a gente A, menos B com 2A e menos delta com 4A. E a gente A, o ponto máximo eu vou achar. Função sua linda, muito mais do que linda. Very, very second grau. Você me deixa doidão. Pananana. Gente, acabou. Foi a primeira e a última vez que eu vou cantar essa música, tá? Mas você vai lembrar. Você vai falar menos B com 2A com 4A. Aê! Agora, vamos fazer questãozinha? Ó que questãozinha da hora. Ó que questãozinha da hora. Pessoal, gente, pessoal falando no chat, péssimo. Realmente foi a última vez, tá? Aumento pro Pio, aumento. Aqui a gente passa vergonha ao vivo. Uma empresa de chocolates consultou um gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolates que podem ser produzidas com os seguintes preços. Então, ó, a barra 1 tem o preço de R$2, a barra 2 tem o preço de R$3,50, a barra 3, R$4, cada uma tem um preço, fechou? Aí ele fala assim, analisando as tendências do mercado, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L, com a venda de barras de chocolate, é expresso pela função. E olha que coisa maravilhosa! Ele te deu uma função que você bate o olho e você fala, olha, é uma função de segundo grau. Ah, então tá. Em que X representa o preço da barra de chocolate, a empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Gente, aqui que está uma coisa bem importante, ó. Ele quer atingir o maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra. Tem gente que sabe o que faz? Ai, vou fazer Bhaskara, segundo grau. Gente, se você faz Bhaskara, você está encontrando as raízes. E você vai lembrar que as raízes são os zeros da função. E se eu zerar a função, você acha que zerar a função é uma boa ideia? Que zerar a função, meu amigo, é fazer com que o lucro seja zero. Se tu és um dono de empresa que acha que o lucro zero é bom, você tem que mudar os seus conceitos, hein? Oxa, agora vamos fazer o seguinte, ó, eu coloquei a funçãozinha aqui. Se eu pedisse, nem precisava, mas para você fazer um esboço do gráfico, será que dá? Gente, função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Essa parábola, ela é côncava para cima ou para baixo? Ela é côncava para baixo. Então eu vim aqui e coloquei, ó. Não sei se é exatamente assim, mas é só um esboço. A minha pergunta é, já que ela é côncava para baixo, ela vai fazer tipo uma montanha-russa assim, né? Subiu e desceu de novo. Vou fazer de novo, tá? O pessoal tá comparando com a silente, tá comparando com a sirene do Lauro. Ele subiu e fez subiu e desceu. Ou seja, quando ele chega aqui em cima, ele atingiu o maior valor possível nessa trajetória? Ou seja, se ele atingiu o maior valor possível, naquele ponto, a função assumiu o seu valor máximo. E se ela assumiu o seu valor máximo, é porque ali você encontrou o lucro máximo. Lá vem, ó, a pergunta dele, quando ele perguntar de máximo, de mínimo, já fica ligado que provavelmente é para você achar vértice, porque o vértice é que vai te dar o máximo dessa função. E aí tem uma dúvida que sempre o pessoal pergunta, porque o vértice, ele tem duas coordenadas. Ele tem o x do vértice e ele tem o tal do y do vértice. Qual que é para fazer? Gente, tem que ver a pergunta. Qual era a pergunta? Lembra? Ele fala qual é o preço que ele tem que cobrar pela barra para que eu tenha o lucro máximo. Se você lembrar bem, ó, vou até voltar aqui, ó. Ó, ele quer saber qual barra que ele tem que investir, qual o preço que vai render qual o preço que vai render o maior lucro. E se o preço é o x, eu vou ter que calcular o quê? Eu vou ter que calcular o x do vértice. Então vem comigo, qual é a fórmula de x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. Você lembrou lá no dia da prova, colocou aqui, ó, x do vértice é igual a menos, o b, galera, é 14, lembra que o b tá bonitinho ali, dividido por 2 vezes o a vale menos 1. Resultado, o x do vértice, ele vai dar
menos 14 dividido por menos 2, o x do vértice vai dar 7. Então, preste bem atenção. Você atinge o lucro máximo quando você pratica R$ 7,00 no preço da barra. E se eu quero, volta aqui comigo, se eu quero a barra que me dá maior lucro, eu vou cobrar R$ 7,00, que é a barra, qual barra custa R$ 7,00? A barra 4, resposta da questão letra D. Gente, só voltando aqui, ó, mais um comentário. Professor, eu não entendi se é para fazer x vértice e y vértice. Como é que ia ser o y vértice? Se ele perguntasse qual é o lucro máximo da empresa, y do vértice. Qual é o preço cobrado para que o lucro seja máximo? O preço é o x. Tá? Então, lucro máximo é o y do vértice. Inclusive, se você quisesse achar o lucro máximo, ou você coloca na fórmula de y do vértice, ou tem uma outra estratégia. Posso te dar uma receitinha massa aqui, ó? Essa altura do campeonato, você já não achou o x? Gente, este ponto, ele tem um x que vale 7. Se eu voltar aqui em cima e trocar o x por 7, nota só, quando eu falo trocar o x por 7, eu estou mandando você trocar 7 no lugar de todos os x. Vai ficar menos 7 ao quadrado, mais 14 vezes 7, menos 45. O que que você está fazendo aqui? Determinando qual que é o lucro quando você cobra R$ 7,00. Então, o L de 7, galera, vai dar menos 49, né? 7 ao quadrado aqui é 49, mais, cara, 14 vezes 7 vai dar 70, vai dar mais 98, menos 45, é isso? Então, menos 45. Então, o L de 7, ele vai dar igual a... O lucro, quando custa R$ 7,00, quanto é que dá isso? 98 menos 49 dá 49, vai dar 4. Ou seja, se você tivesse a audácia de pegar a fórmula de y do vértice e calcular, o y do vértice, ele vai dar igual a 4. Deu para pegar? Ok? Então, questãozinha aí de x e y no vértice, ok? Beleza, gente? Olha só, o meu tempo está estourado, mas se vocês disserem que querem ficar, eu posso fazer a última, a saideira. Você deixa eu fazer a saideira? A saideira é difícil. A saideira é uma punk house, tá? É mais difícil, mas eu vou fazer. Olha só, essa questão aqui, ela tem duas maneiras de fazer. Ela tem uma questão até... Em uma das aulas lá da plataforma a gente fez, mas ela é uma questão boa, galera. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Olha só, a Igreja de São Francisco de Assis, obra modernista de Niemeyer, ele conta lá uma história da igreja. E ele fala, presta atenção, que essa igreja, ela é uma parábola. E aí a pergunta dele é, qual é a altura da parábola no vão central? Lá no vão central ela tem H metros. Calcule, algumas medidas ele te deu. Tipo, daqui para cá é 5 metros, daqui para cá é 4 metros, a altura é 3. E a gente vai olhar melhor esse gráfico, tá? O pessoal está falando sim, sim, fica, muito obrigado, tá? A gente não vai demorar, a gente vai resolver ela. Agora presta atenção. Qual é a altura? Gente, olha com calma para essa parábola. Primeira coisa, ele já botou o eixo x e o y? Não, ele não botou, eu que vou botar. Ai, Piuí, como que eu sei que eu vou botar no lugar certo? Você pode botar em qualquer lugar, meu amigo. Mas tem lugares ali que são estratégicos, que são mais legais. Gente, quando eu vou botar o eixo x, você tem lá uma questão de física que o cara vai chutar a bola. Normalmente o eixo x não é melhor você colocar na linha horizontal do chão? Então eu vim aqui e coloquei, ó, o x aqui e o y, eu coloquei ele bem no meio da parábola, ok? Eu coloquei ele bem no meio da parábola. Agora veja só. Para descobrir elementos dessa parábola, você vai ter que usar dados. Mas antes, se é uma parábola, vai ser uma função de segundo grau ou não vai? E se é uma função de segundo grau, como é que a gente chama uma função de segundo grau? A gente chama da forma y igual a ax² mais bx mais c. Eu fui ali e coloquei. Eu queria que você tentasse acompanhar tudo que eu vou falar aqui e a gente termina o slide, finaliza a revisão com sensação de dever cumprido, galera. Olha só, eu tenho informações dessa parábola para usar. Você sabe que informações foram dadas de bandeja? Por exemplo, esse ponto aqui, eu acho que ele te deu. Porque esse ponto aqui, ele faz parte da parábola. Tá notando que a coordenada x dele é 5? Então, ó, o x é 5 e o y você também tem. Porque se o ponto está sobre o eixo x, lembra que sobre o eixo x o y é 0? Então, guarda comigo, que ponto é aquele?
é um ponto que quando x vale 5, o y vale 0. Ele é assim. E o que eu posso fazer com ele? Eu posso dizer, filho, se o x é 5 e o y é 0, eu posso vir nessa fórmula, trocar o x por 5 e trocar o y por 0. Fui lá e coloquei. Ó, coloquei 5 no lugar do x, repara, aqui e aqui, e aí se o y é 0, eu igualei a 0. Gente, vou tirar uma equaçãozinha ou não vou? Vou tirar, ó. A minha equaçãozinha ela vai ficar uma coisa assim, 5 ao quadrado, 25, deu aquilo ali, tá? 25a mais 5b mais c igual a 0. Só isso, não dá pra gente achar o A, o B e o C, eu tenho que buscar mais informações. E ele te deu? O que você acha desse outro ponto? Que a capela, ela é simétrica. Se daqui pra cá é 5 metros, de lá pra cá também é 5 metros. Só que é 5 pro lado negativo. Então lá não é bem o x igual a 5, é o x igual a menos 5. Então quando o x vale menos 5, o y vale 0 também. Adivinha o que eu vou fazer? Eu vou de novo nessa fórmula, trocar o x por menos 5 e trocar o y por 0. Aí eu coloquei, ó, o x eu troquei por menos 5, o y eu coloquei 0, e aí fiz as continhas, deu isso aqui. Gente, ainda não é suficiente. Você precisa de mais informação. Pio, como que você sabe? Não tem 3 letras para achar A, B e C? Eu preciso de 3 equações. Então eu vou olhar e vou falar, olha, ele me deu um outro ponto que eu coloquei aqui no gráfico. Todo mundo está vendo aquele terceiro pontinho? Esse ponto, galera, quando o x é 4, o y, a altura é 3. Ou seja, ele é o par ordenado 4 e 3. A história é a mesma. Você pega 4, mete no lugar do x, pega 3, mete no lugar do y, ou seja, iguala tudo a 3. E aí a gente chega nessa equação. O que você tem que fazer agora? Mais uma vez, o pessoal já está falando aí no chat, ó. É sistema, galera. Então a gente vai pegar essas 3 equações e vai montar um sisteminha. Esse sisteminha, tá? Eu vou deixar como tarefa para você resolver. Se você quiser hoje, né? Ah, vou treinar resolver sistema. Você resolve na sua casa, tá? Depois só para você conferir, você vai chegar nesses valores. O A vai dar menos 1/3. Curiosidade, deu negativo. E deu negativo porque a parábola é côncava para baixo, né? Então tinha que dar negativo. O B é 0 e o C é 25/3. Galera, se agora, ao resolver esse sistema, eu achei o A, o B e o C, você acha que eu conheço a função da catedral ali? Eu conheço. A minha função da catedral, nota. Eu coloquei o A, eu coloquei o B e eu coloquei o C. Obviamente, o B vai zerar, então a minha função eu podia escrever desse jeito. E aí, só para terminar, a tua resposta já está aqui. Que o que ele queria era a altura da catedral. A altura da catedral é onde ele corta o eixo Y. E lembra que eu te falei que ele sempre corta o eixo Y, uma função de segundo grau? No valor do C, o C é 25/3. Então, resposta, 25/3 é a altura da minha catedral, tá? Ó, gente, o pessoal tá pedindo para tirar print, eu vou sair da tela, que eu sei que tá bem bonitinho esse slide, né? E eu repito, o pessoal que ficou até o final, esse é um exemplo, galera, de questão mais difícil. Essa questão ela é mais complicada para você resolver, tá? O pessoal tá pedindo, faz o sistema. Gente, o sistema vai ficar para vocês, tá? Porque a gente tem mais uma live agora na sequência, que vai ser assim, ó, uma super live. Eu sei que vocês precisam tomar um ar também, porque a live, se eu não me engano, começa às 19h30, né? O pessoal da produção só me corrige. Mas é com o meu amigo, com o ilustríssimo um baita professor de física, que é meu amigo Tonho, e espero que vocês aproveitem bem essa live. Queridos, eu fiquei de revelar quem são meus professores. Chefinho vai ficar bravo, mas Chefinho me deu aula, vocês acreditam nisso? Jubi me deu aula, eu revelando. Cara, eu com 16 anos, Jubi era meu professor. E o outro que eu falei que vocês não iam acreditar, que eu falei que ia revelar, foi a Cassiane, gente. Vocês acreditam que a Cassiane, professora de espanhol, foi minha professora? Não, nunca diria a Cassiane, acredito eu, né? Mas já que eu prometi, estou contando, depois eles vão ficar bravos comigo, porque eu estou revelando a idade de todo mundo, né? Mas é isso aí, foram os meus 2 professores. E queridos, olha só, foco, concentra, saia dessa live. Aqui a gente fez de tudo, a gente fez questões de nível mais básico, a gente fez questões de níveis mais elevados, como essa, né? Então, se você não conseguiu acompanhar muito bem essa, olha com calma depois. Ah, tá, ele fez isso, ele jogando a função, a live vai ficar salva lá no YouTube. Então, você tem esse direito de olhar depois também.
tem questões, você sabe, função é um assunto que a galera sofre um pouquinho. Então você ter e saber fazer uma questão dessas, às vezes te coloca já uma questão à frente de todo mundo, tá? Então é uma coisa importante também fazer. Galera, um beijo no coração de vocês, agradeço, desculpa pelos minutinhos que eu me passei, mas eu fico por aqui. A gente se vê amanhã, amanhã eu tô de novo, tem 2 lives de matemática no mesmo dia e tô aqui para toda obra, a gente vai mandar ver nessa prova do Enem. Beijo no coração de todos e até amanhã.